Nós vamos fazer um caminho de meditações sobre o Tratado do Amor de Deus, de São Francisco de Sales. Então convido você a participar conosco. A gente vai tentar aí, pelo menos umas 2, 3 vezes na semana, fazer as meditações dos capítulos. E o primeiro capítulo, ele fala para a beleza da natureza humana. Deus concedeu à vontade o governo de todas as faculdades da alma. A unidade na variedade é a ordem. A ordem produz a conveniência e a proporção. E a conveniência no todo constitui a beleza. Um exército é belo quando os soldados estão por tal modo colocados em sua ordem, que fazem um só exército. Para que uma música seja bela, não é somente necessário que as vozes sejam sonoras, ou até mesmo claras e distintas, mas que se alinhem por tal forma umas às outras que produzam uma perfeita consonância e harmonia, pela união que existe na distinção. E pela distinção na união das vozes, a que com razão se chama um acordo discordante, ou antes um desacordo concordante. Como explica muito bem o angélico Santo Tomás, depois do grande São Dionísio, a beleza e a bondade, ainda que tenham alguma semelhança, não são uma e mesma coisa, porque bem é o que agrada ao apetite e à vontade. O belo, o que agrada ao entendimento e ao conhecimento. Ou, para me explicar de outra forma, bem é aquilo cujo gozo nos deleita. O belo é aquilo cujo conhecimento nos satisfaz. É por isso que, falando com propriedade, não atribuímos a beleza corporal senão aos objetos dos dois sentidos, que mais têm por função conhecer e servem mais ao entendimento, os quais são a vista e o ouvido. E assim, não devemos dizer belos perfumes ou belos sabores, mas sim belas vozes e belas cores. O belo sendo belo porque o seu conhecimento nos deleita, além da união e da distinção, da integridade, da ordem e da conveniência de suas partes, deve ter muito esplendor e luz, para que seja conhecível e visível. As vozes, por serem belas, devem ser claras e límpidas. Os discursos inteligíveis, as cores brilhantes e resplandecentes. A obscuridade, a sombra e as trevas são feias e desfiguram todas as coisas, porque nelas nada se torna conhecido, nem a distinção, nem a união, nem a conveniência. O que fez São Dionísio dizer que Deus, como soberana beleza, é autor da formosa conveniência, do primor e do esmero, que se encontra em todas as coisas, fazendo resplandecer em forma de luz as irradiações e divisões do seu raio, por meio das quais todas as coisas se tornam belas, querendo, para estabelecer a beleza, que em todas houvesse a conveniência, a claridade e a harmonia. Sem dúvida, a beleza não surte efeito, é inútil e morta
se a claridade e o esplendor não a avivam, dando-lhe força, eis a razão por que costumamos dizer que as cores são vivas quando têm brilho, mas quanto às coisas animadas e vivas, a sua beleza não é completa, sem harmonia, a qual a conveniência das partes que constitui a perfeição acrescenta a conveniência dos movimentos, gestos, ações, que são como a alma e a vida da beleza das coisas vivas. Do mesmo modo, na soberana beleza do nosso Deus, reconhecemos a união, ou antes, a unidade da essência na distinção das pessoas, com uma infinita luz, junta à conveniência incompreensível de todas as perfeições, das ações e movimentos, contidas muito soberanamente, e por assim dizer, juntas e reunidas majestosamente na singularíssima e simplíssima perfeição do puro ato divino, que é Deus mesmo, imutável e invariável, como o demonstraremos noutra parte. Deus, pois, querendo tornar todas as coisas boas e belas, reduziu a multidão e a distinção das mesmas a uma perfeita unidade, ordenando-as todas de modo que os seres se sustentem uns aos outros, e todos nele, que é o soberano monarca, reduz todos a um corpo, com uma cabeça, de muitas pessoas forma uma família, de muitas famílias uma cidade, de muitas cidades uma província, de muitas províncias um reino, e um reino inteiro obedece a um só rei. Assim também, entre a inumerável multidão e variedade de ações, movimentos, sentimentos, inclinações, hábitos, paixões, faculdades e potências que existem no homem, Deus estabeleceu uma natural supremacia na vontade, que ordena e domina tudo o que está neste pequeno mundo, parecendo ter dito à vontade o que o faraó disse a José: Tu governarás a minha casa, e ao mando da tua voz obedecerá todo o povo. Eu, ó faraó, sem o teu mando, ninguém moverá mão ou pé. Gênesis 41. Esta dominação da vontade realiza-se de formas muito diversas, como veremos. E aqui finaliza o primeiro capítulo. E o que São Francisco de Sales ele vem trazendo para nós? Que diante de todas as faculdades, diante de todas as potências da alma, a vontade é soberana. A unidade na variedade é a ordem. E a ordem produz a conveniência e a proporção. E a conveniência, no todo, constitui a beleza. Então a nossa vida, ela só vai mesmo, de fato, apresentar essa beleza se nós estivermos em ordem. Se no nosso interior estiver muito bem ordenado. Sobretudo os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas paixões. E aqui vai dizer que para a vontade foi dada essa soberania. Por mais que eu tenha um entendimento, uma clareza naquilo que é certo, naquilo que devo fazer, mas é a vontade quem determina. Muitas vezes nós sabemos o que é o correto, mas por que a gente não consegue realizar, executar? Porque muitas vezes a nossa vontade está fraca, ou a nossa vontade ela está
sei lá, ela está fora de curso, ela não está sendo exercida como deveria ser. Então, a importância de nós educarmos a nossa vontade. Como isso é importante, educar a nossa vontade. E quando a gente fala de vontade, por exemplo, a vontade ela é uma força. Ela é uma força que age em nossa alma. Assim como nós também podemos destrinchar a alma humana em mais duas forças. A força desejo ou desiderativa, e também como nós podemos chamar de força irascível, né? Mas aqui a gente está falando da força vontade. É essa força vontade que dá os roteiros da nossa vida, quem determina aquilo que nós queremos, que nós desejamos ser lá no futuro. Então, se a nossa vontade ela está muito enfraquecida, e pensando no modo contrário também, se a nossa vontade ela está muito forte, a gente pode ter alguns problemas, né? Então a gente precisa sempre ter esse ordenamento nessa força chamada vontade, para que haja uma beleza, haja uma coerência, sobretudo naquilo que a gente determina fazer. Então, diante de todas as nossas faculdades humanas, diante de todas as coisas que nós temos na nossa vida, o ordenamento e a beleza se dá através da nossa vontade bem educada. E uma vontade muito bem educada, eu vou sempre lembrar de uma oração que Santo Tomás de Aquino ensina para nós, que é de sempre solicitar, sempre pedir a Deus para iluminar a nossa inteligência e que a nossa vontade seja movida para dar resposta de amor a Deus. Então que a nossa vontade ela possa sempre estar submetida, né? Sempre iluminada pela nossa razão, mas que a nossa vontade ela esteja sempre no caminho correto, né? Porque a gente está sempre mirando no alvo, né? Mas que a gente possa com a nossa vontade fortalecer sempre a nossa vontade, né? Uma forma que a gente pode fazer muito simples para fortalecer a nossa vontade é justamente fazer o que a gente não quer fazer. Então muitas vezes a gente tem determinadas coisas para fazer e a gente não quer fazer. Então a gente pode fazer de modo muito simples mesmo assim. Olhar para as coisas ordinárias mesmo do nosso dia e exercitar a nossa vontade. Seja coisas árduas mesmo, né? E até mesmo simples, por exemplo, limpar a casa, lavar o carro, limpar o quintal, coisas que a gente não gosta de fazer ou que a gente sabe que vai dar um pouco de trabalho. Então a gente pode educar a nossa vontade simplesmente executando essas coisas que são difíceis ou que são árduas, né? Então a gente consegue educar a nossa vontade nesse sentido, né? Fortalecer, né? Entendendo que aquilo ali dando um grau de prioridade naquilo, mas com uma reta intenção de sempre fortalecer essa força, né? Que por vezes está fraca, né? Então, todas as vezes em que nós fortalecemos a vontade, nós estamos ordenando uma parte da nossa personalidade, uma parte da nossa alma, para que ela cumpra conforme ela deve cumprir. Por exemplo, a vontade, ela vai determinar muitas vezes os nossos roteiros de vida, os nossos futuros, né? Os nossos sonhos, os nossos projetos. E se nós estamos com a vontade enfraquecida, a gente não consegue. Então, nessa primeira meditação, a gente falou sobre a vontade, né? Que foi dada a ela esse governo da alma. Então que a gente possa mesmo solicitar e pedir sempre a graça de Deus para que a nossa vontade esteja submetida sempre à ação de Deus, assim como a nossa inteligência, que ela esteja sempre iluminada, que a nossa vontade esteja sempre fortalecida e movida para dar respostas de amor a Deus.